Hoje você vai entender que raios é o MCP, por que que ele foi criado, vou explicar um pouco da teoria e depois um exemplo prático em que a gente vai pegar um código que eu fiz e vai colocar o Cloud Desktop para se conectar nesse servidor MCP que eu montei em Golang. Não se preocupa se você não entende muito de Golang, eu vou passar rapidamente pela parte do código e também se você quiser mais detalhes de como foi implementado esse código e mais informações teóricas, tem o meu artigo do Substack aqui embaixo que você pode acessar. Também com o repositório do GitHub da onde está meu código, onde você vai baixar e executar o servidor MCP. E para você entender o que é o MCP, eu preciso te mostrar por que que ele foi criado. E para isso, a gente vai ter que fazer um esforço para entender uma analogia, mas eu tenho certeza que você já passou por isso na sua vida. Imagina a seguinte cena: bateria de celular em 3%. Você acabou de chegar num hotel depois de uma longa viagem, procura uma tomada para carregar e o carregador não entra em tomada nenhuma. A única coisa que você pensa é: putz, devia ter comprado um adaptador de tomada universal. Eu sei, é frustrante você tentar conectar o carregador da sua tomada, tá lá com o celular morrendo e não consegue. É exatamente esse o sentimento que os LLMs tinham quando tinham que se conectar a um sistema externo. Eles sabiam que existiam, mas era um parto de se conectar. E para exemplificar bem, eu vou te mostrar como que era antes do MCP, o problema de verdade. Vamos supor que você tinha o Cloud, o Cursor e o ChatGPT. Todos esses são clientes que eles querem se conectar a 4 APIs aqui. O que acontece? Se a gente quisesse desenvolver uma integração do Cloud com a API número 1, a gente tinha que pegar o Cloud e desenvolver uma integração específica para a API 1. A mesma coisa para a API 2, API 3 e API número 4. Agora, se a gente quisesse conectar o Cursor, que é esse cara aqui, nas mesmas APIs, adivinha? Eu vou desenvolver uma integração para esse cara, para esse cara, para esse cara, para esse cara. Mas e o ChatGPT? A mesma coisa. Por mais que você tivesse que chamar as mesmas APIs, toda vez você tinha que desenvolver uma integração nova para esse cara se conectar às bases de dados, aos serviços externos. E qual é o lado ruim dessa arquitetura aqui? Primeiro, você tem muita duplicação de código, porque você está implementando vários conectores que são iguais, ou seja, estão apontando para os mesmos serviços, só que você tem que implementar um por um aqui, porque antigamente não tinha uma forma padronizada de você comunicar um LLM, né, ou algum software que usasse um LLM, no caso o Cursor da vida, as APIs e serviços externos. Então, para isso que eles inventaram o MCP, que justamente resolve esse problema. Nesse caso, a gente tem os mesmos clientes que estão aqui, só que a gente tem um servidor MCP no meio. O que que ele faz? Ele vai disponibilizar todas essas APIs através desse servidor, e esse servidor ele vai poder ser conectado ou chamado pelos LLMs, que vão implementar esse protocolo, que é o MCP, e através desse protocolo descobrem que tem essas 4 APIs. Então agora, ao invés de eu fazer, por exemplo, 12 integrações que eu fiz, que seriam 3 LLMs vezes 4 APIs, agora eu desenvolvo essas 4 integrações dentro do MCP e qualquer cliente que eu tenha é muito fácil de você chamar via MCP. É só você passar uma configuração que ele já vai identificar. Então de código mesmo, eu escrevi só 4 integração e não 12. Foi literalmente 1/3 do trabalho que eu tive para fazer isso aqui. Pode ser que seja menor ainda se eu tiver mais clientes desse lado aqui, porque qualquer coisa que implemente o MCP agora vai conhecer todas as nossas APIs. Só para ficar mais teórico, o MCP, o Model Context Protocol, é um padrão aberto que foi criado pela Anthropic, que é a dona do cloud, tá? Que ele atua como conector universal para inteligências artificiais, LLMs como o ChatGPT ou Cloud, ou qualquer coisa, por exemplo, o Cursor que tem um LLM, né? Permitindo que elas se integrem facilmente a ferramentas externas, dados locais, APIs e um monte de coisa. E agora, para fechar a parte teórica, toda essa informação aqui, ela tá disponível nesse post que eu fiz do Substack. E aqui a gente tem detalhado um pouco melhor do contexto do que vai acontecer. Mas tem uma coisa muito importante que é o seguinte: a gente vai implementar um servidor MCP, que no caso é um servidor MCP em Go. E ele pode ser dividido em 3 partes: as ferramentas, os recursos e os prompts, que é o seguinte: as ferramentas são todas as funções que o LLM pode chamar. Nesse caso aqui podem ser as APIs ou outros tipos de funções até dentro do código, tá? Do servidor. Você pode implementar um código aqui dentro, que não tem nada a ver com as APIs, mas que implementa uma função. Outra coisa também são os recursos, que são dados para consulta, como esquema de banco de dados, documentação da API. É muito comum você ver, por exemplo, o seu código ter acesso ao Supabase, ou o seu esquema do Supabase, ou num banco do Postgres, que aí ele consegue entender como estão os seus dados via MCP. E por fim, a gente tem a parte dos prompts, que são os templates prontos para o uso das ferramentas e recursos
disponíveis. Então, nessa parte dos prompts, você pode ter como se fosse uma receita de bolo, onde você consegue pegar e descrever quais ferramentas vai usar para resolver qual tipo de problema. Então, com isso, a gente pode ver que um servidor MCP pode ter esses 3 elementos, não vai ter os 3. No nosso caso, a gente vai trabalhar só com esses tools aqui. E passando agora para a parte prática, o que eu construí e o que a gente vai rodar? É o seguinte, eu fiz um servidor em Go, que ele é um servidor bem básico, MCP, que ele vai expor uma única tool, que é dados 2 números inteiros, representando a temporada e episódio do anime Classroom of the Elite, que é um anime que eu gosto bastante. Ele devolve a frase filosófica que abre aquele episódio. Então, cada um dos episódios tem uma frase filosófica. E a frase desse episódio é: o princípio mais forte do crescimento reside na escolha humana. É da terceira temporada, primeiro episódio. E aí tem de quem que ele citou aqui. E agora a gente vai dar uma olhada rapidinha no código para você entender, ou se você não quiser, você pode pular, que depois eu vou mostrar como que a gente conecta esse servidor MCP, que vai trazer essas referências no Cloud Code no desktop. E é bem simples. Lembrando que se você quiser, vai ter o link desse repositório e também o link desse artigo aqui, que tem um pouquinho mais de detalhes do que eu tô falando. Então não esquece de conferir se ficou alguma dúvida. O repositório que a gente vai acessar vai ser esse cara aqui, tá? Que chama YouTube Video Assets, tá aqui na descrição. E a gente vai entrar nesse cara aqui, ó, Go MCP Animal Code. No caso, eu já tenho ele baixado, tá? E a gente vai dar uma olhada nessa parte aqui, nesse único arquivo, main.go, que é aqui onde tudo acontece. Vamos lá, basicamente é o seguinte, a gente primeiro tem que declarar todas as referências dos episódios, e aí não tem jeito, eu fiz na mão mesmo, tá? Aqui estão todas as referências que ele pode obter, o nosso servidor MCP, né? E a gente tem uma função que é para pegar a citação, né? Que vai passar a temporada, o episódio, os 2 números inteiros, e ele vai fazer uma busca dentro desse slice aqui em Go, né? E agora uns pontos bem importantes, que é o seguinte, sempre quando você for trabalhar com MCP, especialmente em Go, você tem que ter um tipo de dado de input e um tipo de dado de output. Você pode passar alguns parâmetros mais universais, mas até em outras linguagens é preferível que você passe uma estrutura de dados ou uma classe ou um modelo que você possa trabalhar de forma concreta, porque aí é muito comum que o MCP, conforme ele vai fazendo a comunicação, ele já transforme nesse seu tipo de dado aqui, então fica bem mais prático de você trabalhar. E outra coisa que é, assim, acho que é a mais importante de todas, é isso aqui, você criar o servidor e você adicionar a ferramenta, você tem que dar um nome e também uma descrição. É muito importante essa parte da descrição, porque quem vai ler isso daqui é o modelo de LLM, ou seja, o GPT, o Cloud, e eles têm que entender o que sua função vai voltar. E aí eles conseguem ter uma dica do que entra e do que volta com base nesses modelos de dados que foi definido, de input e o output. No caso, o input é a season e o episódio, a temporada e o episódio, são 2 números inteiros, e o output vai ser a citação em forma de string. E da parte prática não tem muito mais o que explicar do código, a gente vai compilar isso daqui para transformar ele no executável, e aí sim a gente vai pegar e a gente vai ligar esse cara no Cloud Code para a gente usar ele como um cliente MCP. Aliás, você não precisa ter o Go instalado, a única coisa que você vai ter que ter instalado é esse Docker, mas eu já desci as instruções do README aqui de como que você vai fazer esse build da imagem. No caso, eu já fiz o download do repositório, vou pular para esse passo aqui, tá? Docker build, vamos dar um Ctrl C, beleza, o Docker tá ligado, vou dar um Ctrl V aqui. Aqui não vai funcionar, tá? Porque é o seguinte, esse YouTube Video Assets é o nosso root aqui, a nossa pasta raiz. Então a gente tem que entrar nesse Go MCP. Beleza, agora que o nosso terminal tá apontando para esse cara aqui, aí sim a gente consegue dar o comandinho que tá aqui em cima no README e ele vai fazer o build da imagem. Aí é bem rapidinho esse build, não tem muito segredo. E agora que ele realizou o build, dentro do container tem um executável que é o nosso arquivo de servidor. E a gente quer tirar ele de lá. Eu vou tirar esse executável de lá para copiar para o nosso computador para o Cloud Code poder apontar. Cloud Code não, Cloud Desktop. Rodando esse comando aqui, tá? Vai nascer um novo arquivo aqui, tá? Que é o executável. Tanto é que se você digitar ponto barra e o nome do arquivo, dá um tab aqui, ele vai executar e vai ter o servidor rodando aqui, tá? Eu vou dar um Ctrl C para ele parar, vou voltar no README e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa copiar essa configuração aqui dos MCP servers para dentro do Cloud Code e vamos fazer isso. Eu vou abrir o Cloud aqui, aí eu posso vir aqui nas configurações, desenvolvedor, e aqui eu vou clicar em editar config, porque aqui é onde vai adicionar os servidores MCP nos quais você está trabalhando. Ele vai abrir esse arquivo aqui, eu vou até fechar o Cloud Code aqui, deixa eu fechar ele aqui, e vou arrastar ele para dentro do meu editor de código.
E ele basicamente tem essa configuração que não tem muita coisa, só as preferências. E aí eu vou pegar, vou copiar isso daqui e eu vou colar aqui dentro. Nisso que eu colei, existe uma parte que a gente tem que substituir, que no caso é esse caminho absoluto para o repositório, que é todo esse endereço aqui, tá? Como é que eu obtenho isso? Eu tenho que dar um pwd, que esse comando vai me dar todo o endereço até a pasta que eu estou. Lembrando que a pasta que eu estou é dentro dessa, gomcp nmcode, tá? O terminal tem que estar apontando para essa pasta aqui. E aí eu vou só substituir até aqui, beleza, e esse ficou o path inteiro da onde tá, que no caso é o seguinte, a gente quer o path desse arquivo aqui, porque quando o Cloud Code ligar, ele vai instanciar esse cara aqui para ele poder executar. Aliás, isso daqui não vai funcionar, porque eu esqueci uma barra, aqui ó, tinha uma barra, e agora vai, porque tá certinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui só para você ver se der algum tipo de erro, você consegue corrigir. Eu vou abrir o Cloud, deixa eu encerrar o Cloud na verdade, e vou abrir ele de novo. Lembrando de salvar esse arquivo, tá? Aí pode ver que ele vai dar um pau aqui, ó, ele não conseguiu achar. Então, eu vou fechar ele de novo. Por quê? Porque o caminho tá errado. Se o seu der esse problema, é porque o caminho não tá apontando para esse arquivo aqui. Agora ele vai dar certo, mas eu preciso vir aqui e fechar o Cloud Code. Eu não fechei. Beleza, agora que eu fechei ele, salvo, tá tudo certo, eu vou abrir ele de novo. Aí pode ver que não deu nenhum erro. Aí como é que eu sei que tá funcionando? Eu venho aqui nos conectores e ele já tá nesse anime code. Lembrando que esse anime code é o nome que está aqui no que eu dei. Se eu tivesse colocado, por exemplo, batata coach ali, aqui estaria aparecendo batata coach. Para não ficar muito diferente, eu vou voltar aqui no meu artigo e eu vou copiar a instrução que eu dei. Vou dar um Ctrl C e aí vou dar um Ctrl V, ó. Me diga pelo menos 5 citações do anime Classroom of the Elite. Preciso me inspirar para fazer alguns vídeos. O que que vai acontecer? O Cloud, ele vai entender que a gente tem esse cara aqui, né, o anime coach, e ele vai entender que ele vai conseguir buscar as citações dentro dessa ferramenta, então ele vai usar esse cara. Eu vou rodar aqui pra gente ver. Ó, ele tá pensando, e como tá conectando o nosso MCP, ele já está carregando as ferramentas, ó, get quote, vou colocar sempre permitir, e aí ele vai selecionar algumas automaticamente. Ele que vai decidir o modelo, o cloud, não sou eu que estou decidindo aqui quais eles vão pegar. Enquanto ele cospe a resposta, se você clicar aqui, você pode ver o resultado, ó, aqui que ele fez a query, e aí ele entendeu que ele podia chamar com episódio de temporada, e ele conseguiu buscar alguma coisa, ó, chamou com episódio de temporada, e voltou isso aqui. E aí ele vai provavelmente formatar isso daqui pra gente. Needs, Adam Smith, Jean Paul, se eu não me engano é o mesmo que tá aqui, tá? Ele voltou o mesmo resultado. Aí você pode colocar assim, ó, me volte mais um resultado por gentileza. Sempre seja educado com as inteligências artificiais. E aí ele vai pegar mais uma aleatória, Lord Byron, que não tinha mais, e você pode trabalhar com LLM em cima desses dados. Esse é o poder do MCP. E se você tiver um ChatGPT, um cursor, vê como você faz esse tipo de configuração, adicionar isso lá dentro e você vai estar usando uma ferramenta que pode ser importada em vários e vários LLMs. E essa foi a parte prática, não tem muito segredo, é só você criar um servidor MCP e expor as ferramentas, os prompts ou os recursos e conectar ele de uma forma que seja aceitável pelo LLM. No caso, a gente configurou o Cloud Desktop aqui, mas no GPT ou no curso provavelmente vai ter alguma diferencinha para você conectar ou mostrar que tem um servidor MCP que o seu LLM pode buscar as respostas ou recursos ou chamar alguma função específica. E agora acho que deu para entender o que é o MCP, para que serve e como é fácil a gente configurar no Cloud Code um servidor que já está pronto. É só a gente, nesse nosso caso, foi só baixar o repositório, compilar o código e apontar para o arquivo, mas existem outras formas de conexão que eu posso cobrir em outros vídeos. Se você gostou do conteúdo, ajudou a clarear de alguma forma, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para mais conteúdo de programação e inteligência artificial. Te vejo no próximo vídeo.